Antes de elevarmos a nossa voz em oração, quero te convidar a refletir naquilo que a palavra de Deus ensina sobre o coração humano. Muitas vezes nós carregamos sentimentos tão fortes que moldam nosso dia, nossa visão e até a forma como tratamos as pessoas ao nosso redor. As emoções são presentes que o Senhor nos deu, mas, quando não são bem direcionadas, elas podem se tornar pesos que escravizam a alma. Quem nunca experimentou uma alegria tão intensa que as lágrimas brotaram sem controle? E quem nunca sentiu uma dor tão profunda que parecia impossível colocar em palavras? Há ainda aqueles momentos em que somos tomados de coragem e motivação, a ponto de gastar toda a energia em busca de um objetivo. Mas, assim como podem nos impulsionar, as emoções também têm o poder de nos arrastar para a escuridão da mágoa, da inveja ou da amargura. É por isso que a Bíblia nos lembra, em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando o coração é mal alimentado, ele se torna um terreno fértil para sementes que não vêm de Deus. Por isso, precisamos aprender a vigiar não apenas nossas palavras e ações, mas também os pensamentos e sentimentos que cultivamos. Se você deseja que Deus guarde o seu coração, escreva nos comentários: Amém, Senhor, guarda o meu coração. A palavra de Deus nos mostra que as emoções têm ligação direta com o nosso corpo, nossa mente e nossa vida espiritual. Em Provérbios 14:30 está escrito: o coração tranquilo dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Veja como a Bíblia é clara. Quando o coração está em paz, há saúde, força e vigor. Mas quando sentimentos como inveja, ressentimento e ciúme dominam, eles corroem por dentro, destruindo lentamente. Não se trata apenas de um estado emocional, mas de algo que se manifesta no corpo e na alma. Quantas pessoas vivem adoecidas não apenas por questões físicas, mas por emoções mal resolvidas, guardadas em silêncio no coração? A inveja não é apenas desejar o que o outro tem, é também sentir dor ao ver a alegria alheia, é nutrir ressentimento por conquistas que não são nossas. É uma prisão que corrói e distancia o ser humano da paz verdadeira. E quando olhamos para Hebreus 12:14-15, encontramos um alerta ainda mais profundo. Devemos buscar a paz com todos e não permitir que nenhuma raiz de amargura cresça em nós, porque a raiz, mesmo escondida, uma hora produz frutos de raiva, rancor, desconfiança e até ódio. Por isso, precisamos vigiar e arrancar essas sementes antes que elas cresçam e destruam. Se você crê que o Senhor pode arrancar toda a raiz de amargura da sua vida, declare nos comentários: Jesus é minha paz. Quando a Bíblia fala sobre a raiz da amargura, ela nos ensina algo muito importante. O problema não começa quando a raiva já se manifesta, mas quando uma semente é plantada no coração. Essa semente pode nascer de uma ofensa, de uma traição, de uma palavra dura, de uma injustiça, ou até mesmo de uma decepção com alguém em quem confiávamos. No início, pode parecer apenas um pequeno incômodo, mas se não for entregue a Deus, logo cria raízes profundas e toma conta de todo o coração. E o mais grave é que a amargura não atinge somente a pessoa que a sente. Ela transborda, contaminando relacionamentos, gerando discussões e ferindo até quem nada tem a ver com a situação. É como uma árvore de frutos amargos que espalha suas sementes, multiplicando dor e destruição. Por isso, a palavra nos alerta a não permitir
que essa raiz cresça. A maneira de vê-la é escolher o caminho do perdão. O perdão é a chave que quebra as correntes da amargura. Não significa ignorar a dor ou fingir que nada aconteceu, mas significa entregar ao Senhor o direito de julgar e decidir não carregar mais aquele peso. Quando decidimos perdoar, é como arrancar aquela raiz antes que ela sufoque nossa vida espiritual. Se você decide hoje liberar perdão e arrancar toda a raiz de amargura, escreva com fé nos comentários: eu escolho perdoar. Perdoar não é negar a dor, nem justificar o erro de quem nos feriu. O perdão é uma decisão espiritual de entregar a situação nas mãos de Deus, reconhecendo que somente Ele é justo para julgar. Muitas vezes pensamos que guardar ressentimento é uma forma de nos proteger, mas na verdade é como beber veneno esperando que o outro seja atingido. O resultado é sempre o mesmo. Quem sofre somos nós. O perdão, por outro lado, abre a porta da liberdade. Ele quebra correntes que aprisionam e permite que o coração volte a experimentar a paz e a alegria. É um presente que oferecemos a nós mesmos, ainda que pareça que estamos oferecendo ao outro. Jesus, nosso maior exemplo, foi traído, humilhado, ferido e crucificado injustamente, mas mesmo assim declarou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Se ele, o Filho de Deus, que não cometeu pecado algum, pôde perdoar até mesmo os que o crucificaram, quem somos nós para negar perdão? Claro que não é fácil. O processo pode ser doloroso, mas cada passo de perdão abre espaço para o Espírito Santo curar e restaurar. Cada decisão de perdoar é uma vitória contra o inimigo e um ato de obediência ao Senhor. Se você deseja viver essa liberdade que só o perdão traz, declare nos comentários: eu escolho viver em paz. A falta de perdão é como uma prisão invisível que prende não apenas as emoções, mas também a vida espiritual. Uma pessoa que guarda rancor vive em constante lembrança da dor, como se estivesse revivendo a ferida todos os dias. Mas Jesus nos oferece um caminho diferente. Ele nos convida a entregar o fardo pesado do ressentimento e trocar por sua paz. Em Mateus 11:28-29, ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Veja como essa promessa é poderosa. Descanso verdadeiro só é encontrado em Cristo, e esse descanso vem quando soltamos aquilo que nos prende. O inimigo quer que permaneçamos presos em mágoas, para nos afastar da presença de Deus. Mas quando decidimos perdoar, o Espírito Santo age, quebrando cadeias e nos enchendo de vida nova. Perdoar não significa esquecer instantaneamente, mas cada vez que escolhemos liberar perdão, a dor vai perdendo força até desaparecer. É como apagar lentamente as marcas que o passado deixou, substituindo-as por paz, esperança e renovação. Se você deseja entregar hoje o peso da falta de perdão a Jesus, escreva com fé: Senhor, eu entrego meu fardo. Jesus nos ensina que o perdão não é um ato isolado, mas um estilo de vida. Em Mateus 18:21-22, quando Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar, se até 7 vezes, Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso significa que o perdão deve ser contínuo, uma escolha diária. Há situações
em que o mesmo acontecimento volta à mente várias vezes, trazendo dor novamente. E, em cada uma dessas vezes, somos chamados a perdoar, de novo, até que a ferida seja completamente curada. É um processo, mas um processo que liberta. O inimigo quer nos aprisionar em ciclos de raiva, ofensa e vingança, mas Deus nos chama para viver em ciclos de graça, paz e amor. Quando decidimos perdoar repetidamente, mostramos que não seremos escravos do ressentimento, mas filhos livres em Cristo. O perdão é também um testemunho poderoso para o mundo. Quando perdoamos, mostramos o caráter de Jesus refletido em nós. E isso pode transformar vidas, pois o amor de Cristo brilha de forma mais intensa em meio a situações mais difíceis. Perdoar é vencer não com as armas humanas, mas com a graça sobrenatural de Deus. Se você crê que a graça de Deus te dá força para perdoar sempre, escreva nos comentários: eu sou livre em Cristo. Quando falamos em perdão, não significa esquecer de tudo automaticamente ou fingir que nada aconteceu. O perdão não apaga a memória, mas cura a ferida. Muitas vezes, pensamos que perdoar é abrir espaço para que o outro continue a nos ferir. Mas a Bíblia nos mostra que é possível perdoar e, ao mesmo tempo, estabelecer limites saudáveis. Jesus perdoou, mas também se afastava quando percebia que queriam matá-lo antes do tempo, pois sua hora ainda não havia chegado. Da mesma forma, somos chamados a amar, mas também a agir com sabedoria. Perdoar não é se tornar refém da dor, é entregar a causa nas mãos de Deus. Ele é o justo juiz, e quando confiamos nossa dor a Ele, sabemos que nenhuma injustiça passará despercebida. O perdão, portanto, não significa falta de justiça, mas entrega total ao Deus que é justo e fiel. A mágoa consome o coração, mas o perdão traz leveza. Quando perdoamos, nos tornamos mais parecidos com Cristo e menos parecidos com a dor que tentava nos aprisionar. Essa escolha nos liberta para viver em paz e avançar no propósito divino. Se você deseja entregar toda a mágoa e confiar na justiça de Deus, declare nos comentários: eu confio no Senhor. É importante lembrar que o perdão é também um processo. Existem situações em que precisamos renovar essa decisão diariamente. Às vezes, a dor insiste em voltar. Lembranças surgem e o coração tenta se fechar novamente. Mas é nesse momento que devemos declarar em oração: Senhor, eu já entreguei isso a Ti. Ajuda-me a permanecer no caminho do perdão. Cada vez que escolhemos liberar essa mágoa, as correntes perdem força até não terem mais poder sobre nós. O inimigo sempre tentará reacender feridas antigas para nos prender em ciclos de dor, mas Deus nos chama para viver em novidade de vida. A palavra em Isaías 43, 18-19, diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Isso significa que o Senhor deseja nos conduzir para algo maior do que o passado. O perdão abre espaço para essa novidade de Deus. Quando deixamos de lado o peso da ofensa, ganhamos fôlego para caminhar no destino que Ele preparou. Não vale a pena carregar um fardo que Cristo já levou na cruz. O perdão é a chave que abre portas para cura, alegria e novos começos em Deus. Se você crê que Deus pode fazer coisas novas na sua vida, escreva nos comentários: eu recebo a novidade de Deus. O perdão não transforma apenas o coração de quem perdoa, mas também pode ser uma ferramenta de transformação na vida de quem recebe esse gesto. Quando perdoamos, mostramos ao mundo um reflexo do caráter de Cristo. Muitas vezes, palavras não são suficientes para pregar o Evangelho.
mas atitudes falam mais alto. Um coração que libera perdão testemunha a graça de Deus de forma poderosa. Lembre-se de Estevão, que mesmo sendo apedrejado, clamou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7:60. Sua oração não apenas revelou sua fé inabalável, mas também deixou uma marca profunda. Inclusive em Saulo, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo. Assim também, quando liberamos perdão, podemos ser instrumentos de salvação na vida de alguém. É nesse ponto que entendemos: perdoar não é fraqueza, é força espiritual. Exige coragem para ir contra o desejo natural de vingança e confiar que Deus é quem governa. O perdão abre caminhos não só de cura pessoal, mas também de reconciliação e transformação em famílias, amizades e até gerações. Se você quer ser instrumento de Deus através do perdão, declare nos comentários: Senhor, usa-me para restaurar vidas. Chegamos ao momento de oração final. Feche os olhos, entregue seu coração e declare junto comigo: Pai amado, eu coloco diante de Ti todas as mágoas, feridas e ressentimentos que carrego. Reconheço que sozinho não consigo, mas pela força do Teu Espírito Santo, eu escolho perdoar. Eu libero perdão sobre aqueles que me feriram, assim como quero receber o Teu perdão sobre minha vida. Cura-me, Senhor, de todo o peso do passado. Lava minha mente dos pensamentos de vingança e enche meu coração com Tua paz. Eu declaro que a partir de hoje caminho em liberdade, porque Cristo me libertou. Onde havia dor, que haja alegria. Onde havia medo, que haja confiança. Onde havia rancor, que haja amor. Obrigado, Senhor, porque em Ti sou curado, restaurado e renovado. Em nome de Jesus. Amém. Que essa oração seja a semente de transformação em sua vida. Lembre-se, perdoar é um ato diário de fé. E cada vez que você escolhe perdoar, você se aproxima mais do coração de Deus. Viva livre, viva em paz, viva no amor de Cristo. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: Amém, eu recebo essa cura em Jesus.